Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da EAN 2022, é a questão número 31. A questão diz assim: um parafuso de alumínio de massa 10 gramas a uma temperatura de 60 graus Celsius que se desprendeu de um motor de uma embarcação é imerso em um recipiente contendo 48 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius, considerando somente as trocas de calor entre a água e o alumínio, trocas de calor. Determine a temperatura de equilíbrio térmico do sistema formado pela água e pelo metal e assinale a opção correta. Bom, pessoal, primeiramente vamos colocar os dados dessa questão para a gente poder analisar os conceitos que nós vamos utilizar. Então, eu tenho um parafuso, A massa do parafuso, que é constituído de alumínio, é igual a 10 gramas. Nós temos a temperatura inicial do alumínio, 60 graus Celsius. Então, ele desprendeu desse motor, E foi imerso, esse parafuso foi imerso em um recipiente contendo 48 gramas de água, ou seja, a massa de água igual a 48 gramas. Só que essa água estava inicialmente a 10 graus Celsius. Considerando somente as trocas de calor entre a água e o alumínio, então vou desenhar aqui rapidamente como ficaria mais ou menos a situação. Esse aqui é o recipiente, aqui está a água, tá? Aí o parafuso de alumínio, de massa 10 gramas, a temperatura inicial de 60 graus, vai ser imerso aqui nessa água e eles vão sofrer trocas de calor. Esse alumínio, pessoal, repare que o parafuso está mais quente do que a água. Ele está a 60 graus Celsius e a água está a 10 graus Celsius. Então ele quer saber, após essa troca de calor, qual vai ser a temperatura final de equilíbrio do parafuso e da água, que no caso vai ser a mesma, tá? Então eu vou revisar rapidamente com vocês aqui, pessoal. Esses aqui são 2 prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões, tá bom? Então, olha só, pessoal. Aqui vai ter uma troca de calor entre o parafuso e a água. Então, essa troca de calor, que vai gerar uma variação de temperatura, vai ser a quantidade de calor sensível, no caso do parafuso e da água, tá? Então a gente vai ter o sensível do parafuso, que vai ser a massa do parafuso, vezes o calor específico do parafuso, vezes a variação de temperatura. O que é variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. A inicial nós temos os 2 corpos, a final é a final de equilíbrio. Porque quando há trocas de calor e equilíbrio térmico, pessoal, tá vendo? Sempre o corpo mais quente vai ceder calor para o corpo mais frio. E no final do processo, eles vão ficar a mesma temperatura final, que nós chamamos de temperatura de equilíbrio, tá? Então a gente vai usar esse conceito aqui, pessoal, que é a somatório da quantidade de calor cedido e recebido tem que ser igual a 0. Então eu vou pegar quem cede mais quem recebe e isso tem que ser igual a 0. Sendo que essa quantidade de calor aqui vai ser sensível, porque não há mudanças de fase. Se tivesse mudança de fase, envolveria também o calor latente, tá bom? Então, olha só, vamos utilizar esse conceito, o somatório das quantidades de calor envolvidas no processo cedido e recebido tem que ser igual a 0, tá? Então, o que eu vou ter? Quantidade de calor sensível da água mais a quantidade de calor sensível do alumínio vai ter que ser igual a 0, porque um cede e o outro recebe, tá? Quem vai ceder, alumínio vai estar cedendo calor, porque ele é mais quente, para a água, que é mais fria, tá? Não precisa colocar cedido e recebido aqui exatamente não, tá? Pode botar só assim, já é suficiente. Agora vamos abrir a equação. Quantidade de calor sensível, nós vimos lá que é Q igual a MC delta teta, meus alunos chamam de que macete, Então, MC delta teta da água mais MC
delta θ do alumínio tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Massa da água. Massa da água, 48 gramas. C da água. C da água, ele dá aqui pra gente, ó, calor específico da água e calor específico do alumínio. 1. Pessoal, olha só. Reparem o seguinte. O calor específico está em gramas, tá? Então a gente vai usar massa em gramas, ok? A temperatura está em graus Celsius, então nós vamos usar em graus Celsius, tá, ok? A energia está em caloria. Então tem que ficar atento na unidade do calor específico para você saber quais unidades utilizar aqui na quantidade de calor, tá bom? Então 48 vezes 1 vezes. O que é variação de temperatura? Variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final que nós estamos buscando é a temperatura de equilíbrio. Então vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do elemento. Então vamos lá. Temperatura final de equilíbrio eu não sei, é o que eu estou buscando, é o comando da questão. Menos a temperatura inicial da água, 10 graus Celsius. Pode botar só assim, tá? Mais a massa do alumínio, 10. O C do alumínio, ele me dá aqui 0,2. Variação de temperatura, temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial, 60. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Então, 48 vezes 1, 48. Isso aqui dá 48. 48 vezes θe, 48 θe. 48 vezes 10, pessoal, aqui ó, chuveirinho, tá? Distributiva, cuidado. Menos 480. Mais 10 vezes 0,2 vai dar 2. Chuveirinho. 2 vezes θe e 2 vezes 60. 2 θe menos 2 vezes 60 vai dar 120. Ok? Então, 48 θe mais 2 θe vai dar 50 θe. A gente sempre interage, pessoal, número com número, incógnitas com incógnitas iguais, tá? Menos 480 menos 120, a gente soma e repete o sinal. Menos 600 igual a zero. Tá? Menos só vai lá para o outro lado, positivo. 50 θe igual a 600. θe igual a 600 sobre 50. Corta um zero, 60 sobre 5. θe igual a 12 graus Celsius. Resposta letra A. Vou marcar aqui. E aí, pessoal, o que acharam dessa questão? Questão clássica de calorimetria, tá, pessoal? Trocas de calor caem com muita frequência, vocês não podem deixar de estudar, tá bom? Então é só fazer o passo a passo aqui, ver as quantidades de calores envolvidas, de quantos corpos está se tratando o problema, somar essas quantidades de calor, igualar a zero e encontrar a temperatura de equilíbrio. Questão clássica. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 32. A questão diz assim: os submarinos são plataformas de combate utilizados pelas marinhas de guerra de alguns países que operam debaixo d'água. A detecção de alvos pelo submarino conta com a emissão de ondas sonoras no meio líquido pelo equipamento chamado sonar. A detecção de um alvo é obtida quando a reflexão de uma onda sonora é recebida pelo sonar. Com relação à natureza das ondas emitidas pelo sonar, é correto afirmar que são ondas. Então, pessoal, coloquei aqui para vocês mais ou menos a ideia, tá? Então, por exemplo, você tem a emissão de ondas e você, quando tem a reflexão da onda sonora, por exemplo, a onda sonora bate no objeto que você quer detectar e retorna para o sonar. Então, o sonar, ele emite a onda que, quando colide com o objeto, né, com o obstáculo que você está querendo detectar, reflete de volta para o submarino. Aqui eu coloquei para que os navios também possuem um equipamento de sonar. Então, os navios emitem as ondas, entram em contato com o objeto que você quer detectar, retorna essas ondas e aí é feita a leitura, né? Então, ele pergunta assim: com relação à natureza das ondas emitidas pelo sonar, é correto afirmar que... Vamos analisar todas elas, né? Eu já vou afirmar aqui que elas são mecânicas, mas eu vou explicar
cada uma delas, tá? Pessoal, magnéticas, item A. Pessoal, as ondas magnéticas, elas não existem, né, de forma isolada, tá? Geralmente tem os campos magnéticos, né, que eles podem variar no espaço, no tempo, mas elas não geram ondas sonoras, tá? Elas nem são utilizadas também para propagação de energia, como no caso do sonar, tá? Então essa aqui tá errada. Elétricas. Pessoal, assim como no caso das magnéticas, os campos elétricos, tá? Eles também não se propagam como ondas sonoras, tá? Então, as ondas sonoras, elas são vibrações mecânicas, tá? No meio material, enquanto os campos elétricos envolvem cargas elétricas em repouso ou até mesmo em movimento, tá? Então, essa aqui também está incorreta. Resposta C, correta, mecânica. Pessoal, as ondas emitidas pelo sonar são ondas mecânicas, porque elas precisam de um meio material, líquido, sólido ou gasoso, tá? Para se propagar. Essa é a principal característica das ondas mecânicas, tá? Então, essas ondas, elas são vibrações no meio, tá? Normalmente, no caso do submarino, é a água. E a sua reflexão em alvos, tá? Permite que o submarino detecte objetos ao seu redor, tá bom? Então, ondas eletromagnéticas, como a luz, as ondas de rádio, elas não necessitam de um meio material para se propagar, mas não são usadas pelo sonar, tá bom? Então, correta a letra C, vou marcar aqui, mas não vou deixar de falar das outras, tá? Vamos falar aqui das outras também. Então, as eletromagnéticas, pessoal, então as ondas eletromagnéticas são ondas, por exemplo, de rádio, a luz visível, as micro-ondas, elas não precisam necessariamente de um meio material para se propagar. Elas se propagam também no vácuo, tá? Então, como o sonar utiliza ondas sonoras e não eletromagnéticas, essa aqui tá errada. E por último, as luminosas, né? Pessoal, as ondas luminosas fazem parte do espectro eletromagnético. Então, como já foi explicado, não depende de um meio material para se propagar, tá? O sonar não trabalha com luz, mas sim com ondas sonoras, tá bom? Então, também está errado. Então, resumindo, né, o sonar usa ondas mecânicas porque elas necessitam de um meio material, que no caso aqui é a água, para se propagar, e são refletidas, incide e reflete, né, elas são refletidas pelos alvos detectados. Então, essas outras alternativas, pessoal, já se referem a outros fenômenos, né, ou outros tipos de ondas que não estão relacionados ao funcionamento do sonar, tá beleza? Bom, pessoal, é isso. Questão número 33. A questão diz assim: o local de guarnecimento do serviço de vigia nos navios, serviço em geral concorrido por militares nas graduações de marinheiro e cabo, dá-se em um dos pontos mais altos do navio para obtenção de uma visão privilegiada. O serviço consta em informar ao oficial que está no controle do navio todas as embarcações e aeronaves avistadas, bem como qualquer anormalidade que porventura perceba. Para auxiliar na condução do serviço, o militar no posto de vigia conta com o auxílio de um binóculo. Os binóculos, em geral, são compostos por um arranjo de lentes convergentes e um conjunto de prismas. Com relação à lente convergente, estando um objeto bem distante da lente, o objeto está bem distante da lente, ou seja, o objeto está situado além do ponto que dista o dobro da distância focal, o que é chamado de ponto antiprincipal, tá bom? É correto afirmar que a imagem fornecida pela lente é... Bom, pessoal, vamos analisar aqui. Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá, pessoal? Conteúdo de física completo para Enem, vestibulares, concursos militares nível médio, tá? O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, lá tem para todas as situações, com o objeto antes do ponto antiprincipal, que também é chamado de centro de curvatura. Geralmente, a gente usa mais centro de curvatura para espelhos, tá? E ponto antiprincipal para lente, mas também é comum ver em alguns vestibulares usar o C, tá? De centro de curvatura. Foco é a distância focal, tá? Que é a distância do foco até a lente, ou a distância do foco até o espelho esférico, tá bom? Então, a gente vai ter dos dois lados aqui. Essa lente aqui, pessoal, é uma lente do tipo convergente. As setinhas estão para fora, tá vendo? Quando a lente estiver desenhada assim, ela é uma lente convergente. Se a setinha estivesse para dentro, vou fazer aqui mais ou menos para vocês verem. Mais ou menos, tá, pessoal? Não tô boa de desenho, não. Se estivesse para dentro assim,
seria divergente, tá? Então, para fora, convergente, para dentro, divergente, tá? Então, aqui é uma lente convergente, aqui a gente tem a linha de base, aqui está o objeto, aqui está o ponto antiprincipal do objeto, tá? O foco. E aqui o objeto ele está bem distante, ou seja, antes do centro de curvatura, antes do ponto antiprincipal. E aqui eu desenhei alguns raios notáveis, por exemplo, incide, que a gente tem algumas regras, né? Incide em paralelo, reflete no foco. Incide em paralelo, reflete no foco. Incide no centro óptico da lente e reflete sobre o próprio centro óptico da lente. A junção de dois pontos ou mais forma a imagem. A gente poderia também fazer aquela do foco, se vocês quisessem, ó, incide no foco e reflete em paralelo. Tá vendo que todas se unem no mesmo lugar? Então, pessoal, a junção desses pontos aqui, desses raios notáveis, tá? Que é que vai formar a imagem, tá? Então, eu tenho o objeto aqui antes do ponto antiprincipal, e a imagem vai se formar entre o foco e o ponto antiprincipal, o centro de curvatura, menor, tá vendo que ela tá menorzinha que o objeto, e invertida, ou seja, de cabeça para baixo, tá? Então como que eu saberia as outras? Você colocaria o objeto aqui, tá? Lembrando que o ponto antiprincipal, o centro de curvatura é o dobro do foco, tá? Aqui é a metade disso aqui, essa distância toda aqui, que é metade, tá? E traçaria os raios. Paralelo, foco, foco, paralelo. Pode ser só dois, ou centro óptico da lente, centro óptico da lente. Só precisa traçar dois que você queira, tá? A junção de dois pontos, a junção desses dois raios refletidos, no caso a junção desses dois raios refratados, porque a gente está falando de lente, né? Desculpa, que é o hábito de falar de espelho. Incide, refrata, incide, refrata, incide, refrata. Tá? A gente usa o termo refração para as lentes, tá? E reflexão para os espelhos. Mas isso que você tem que entender. Incidiu, refratou lá no foco. Incidiu no centro óptico, voltou no próprio centro óptico. Incidiu no foco, refratou em paralelo, tá bom? Então, só corrigindo aqui, para usar a expressão adequada. O refletivo a gente usa mais para espelhos esféricos, mas os raios notáveis seguem o mesmo raciocínio, tá? Então, ok, já sabemos que objetos além do ponto que dista o dobro da distância focal, ou seja, aqui está o dobro da distância focal, é o centro óptico. Aqui é F, aqui é F, aqui é 2F. Então, ele fala aqui, o objeto situado além do dobro, ou seja, situado além de C, né? Então, prontinho. Então, a gente já sabe que a imagem vai ser invertida, né? Menor que o objeto. E, pessoal, a questão de ser real ou virtual. Virtual é quando ela é formada pelo prolongamento, tá, do raio refletido ou refratado. E já a real é quando a imagem ela é formada pelos próprios raios refletidos ou refratados, tá? Pela junção deles. Nesse caso aqui não tem prolongamento nenhum. É o próprio raio, então é real, tá? Então vamos analisar aqui. Então, pessoal, ó, uma lente convergente, né? Ela forma imagens diferentes, obviamente, dependendo da posição do objeto em relação à lente. Então, quando o objeto está além do ponto que dista o dobro da distância focal, como é mencionado aqui no enunciado, a imagem vai ser invertida. Vamos anotar aqui, depois a gente vê a alternativa. Invertida. Menor, que nós já vimos que a imagem, né, invertida, pessoal, que ela é de cabeça para baixo, tá? Em relação ao objeto. Menor, ela tem um tamanho reduzido em relação ao objeto, tá? E real. Por que ela é real? Porque a luz que passa, né, efetivamente pela lente é o próprio raio refratado, tá? O próprio raio que atravessou a lente, não o prolongamento dele. Então, onde que vai estar essa alternativa? Na letra E, invertida, real e menor que o objeto. Lá no e-book, pessoal, tem todas as situações, tá? No ponto antiprincipal, entre o ponto antiprincipal e o foco, no foco, entre o foco e a lente. Tá bom? Que são todas as possibilidades. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 34.
A questão diz assim: um militar lotado na delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis precisa levar um documento em meio físico ao 1º Distrito Naval, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Partindo da delegacia às 8 horas, após percorrer 120 quilômetros, o referido militar faz uma parada de 15 minutos em uma loja de conveniência, em um posto de gasolina, para fazer um lanche. De volta à estrada, percorre mais 40 quilômetros, chegando ao 1º Distrito Naval, no início do horário do almoço, às meio-dia. Então, ele chegou a meio-dia lá no 1º Distrito Naval. Determine a velocidade escalar média do motorista durante o percurso da delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis até o 1º Distrito Naval e assinale a opção correta. Tá, pessoal, primeira coisa, de exercícios de trechos, né? Quando a gente tem diversos trechos, desenhar a situação, mais ou menos, tá? Não precisa ser preciso, não. Então, a gente sabe que ele partiu aqui, ó, da delegacia às 8 horas, percorreu 120 quilômetros, fez uma parada no posto de gasolina, né? Fez uma parada de 15 minutos e depois chegou a meio-dia lá no 1º Distrito Naval, 1º DN. Tá? Aí, para chegar no 1º DN depois da parada, ele percorreu mais 40 quilômetros. Pessoal, se ele saiu 8 horas da manhã da delegacia e chegou meio-dia ao distrito, quanto que ele percorreu, quantas horas ele fez do trecho inteiro? Então, quantas horas ele fez no trecho todo? Vamos anotar aqui. ΔT total. Pessoal, olha só, uma coisa importante, cuidado para não inventar um monte de cálculos aqui. Ele fez uma parada de 15 minutos, mas esses 15 minutos estão dentro dessas 4 horas que ele gastou de 8 da manhã chegando a meio-dia no 1º Distrito. Então, o meu tempo total que ele gastou, considerando a parada já, é de 4 horas, tá? E qual é o meu espaço total? Aqui é o espaço do trecho 1. Aqui é o espaço do trecho 2. Depois ele ficou parado. Então, 120 mais 40, 160. Certo? Então, olha só analisando o que ele falou aqui. Cuidado para não fazer cálculos demais desnecessariamente, tá? Porque problemas de vários trechos podem ser resolvidos de diversas maneiras, mas esse aqui era mais simples, tá? Então, encontramos o ΔT total da viagem, o ΔS total, isso vai ser suficiente para a gente encontrar a velocidade média. Relembrando aqui, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, a velocidade média é dado por ΔS, variação de espaço sobre variação de tempo. E se ele pede a velocidade média inteira do percurso, é o meu espaço total do percurso dividido pelo tempo total do percurso, tá? Então, lembrando que a velocidade média, a unidade é metros por segundo no sistema internacional, distância em metros, tempo em segundos. A gente pode trabalhar também com quilômetros por hora, tá? Que não é medida no sistema internacional. Como aqui a resposta ele quer em quilômetros por hora, nós vamos utilizar essa equação com quilômetro e com hora. Perdão, pessoal. Aqui, ΔS total vai ser 160 quilômetros, tá? Então, vamos lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT, tá? Então, velocidade média vai ser ΔS total, porque ele está pedindo do trajeto todo, que é 160 quilômetros, dividido por 4 horas. Então, a velocidade média vai ser igual a 40 quilômetros por hora. Resposta letra A. Tá bom, pessoal? Então, problemas de trechos, às vezes eles são mais complexos do que isso. Mas ele facilitou aqui. Colocou umas coisinhas para confundir, como, por exemplo, essa parada aqui, tá? Mas quando for assim, você tem que considerar o tempo de início, o tempo final, tá? Saber o tempo gasto em todo esse trajeto, o espaço total
do trajeto e fazer a divisão. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 35. A questão diz assim: a unidade de medida de frequência no sistema internacional é denominada Hertz, em homenagem ao cientista Heinrich Hertz, que foi o primeiro a produzir ondas eletromagnéticas. Um equipamento de transmissão de uma estação de rádio da Marinha emite ondas eletromagnéticas na frequência de 1 MHz. Assinale a opção que apresenta o comprimento de onda produzido pelo referido equipamento. Considere a velocidade de propagação da onda 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, pessoal, vamos colocar aqui essas informações, tá? Os meus dados, para a gente poder ver qual conceito físico vai utilizar. A gente tem aqui a frequência das ondas eletromagnéticas, que é 1 MHz. Pessoal, é muito importante que vocês estudem os prefixos, tá? Quilo é o prefixo 10 ao cubo, que é 1000. Mega é o prefixo 10 à sexta, que é 1 milhão. Giga é o prefixo 10 à nona, que é 1 bilhão. Então, toda vez que tiver um prefixo antes da unidade, a gente tem que abrir antes de jogar na equação. O mega, eu sei que é 1 milhão, ou 1 vezes 10 à sexta hertz. 1 milhão, pessoal, é a mesma coisa que 1 com 6 zeros. Então, se eu colocar aberto, vai ficar muito grande, mas você pode colocar, tá bom? Então, eu sei a frequência, sei a velocidade da onda, é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E ele está perguntando qual é o comprimento de onda. O comando da questão é qual o comprimento de onda produzido pelo equipamento. Então, o comando da questão está me pedindo o lambda, ok? Que a gente chama de comprimento de onda na física. Então, pessoal, rapidamente, isso aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares, concursos militares nível médio, sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, então, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Pessoal, essa é uma das equações que mais cai no Enem, nos concursos militares, de diversos vestibulares, tá? Muito importante você estudá-la, tá? É a equação fundamental da ondulatória. Velocidade da onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência, tá bom? Então, é ela que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Velocidade igual a lambda vezes a frequência. Então, vamos lá. Velocidade é 3 vezes 10 à oitava. Lambda, eu não sei. Frequência, 1 vezes 10 à sexta. Pessoal, muito importante você aprender a trabalhar com a potência de 10. Você pode abrir esse 10 oitava com 1 com 8 zeros na frente. Mas isso vai ser muito trabalhoso, né? Trabalhar com números tão grandes. Então, aprenda a trabalhar com a potência de 10, treine bastante. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, lambda vai ser 3 vezes 10 à oitava dividido por 1 vezes 10 à sexta. Lambda vai ser igual a 3 sobre 1, 3. Repete a base e diminui os expoentes. 8 menos 6, 2 metros. 10 ao quadrado, pessoal, é 100, tá? 3 vezes 100, que é 300 metros. Mas as alternativas está com potência de 10, né? Então, nós já encontramos aqui, a resposta é a letra B, certo? Então, trabalhar com a potência de 10 é muito interessante, tá? Tem que treinar. Então, é só repetir a base, diminuir os expoentes na divisão, tá? Se fosse uma multiplicação, repetir a base e somava os expoentes, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 36. A questão diz assim: para a iluminação de Natal do prédio principal do Colégio Naval, antiga sede da Escola de Grumetes, Almirante Batista das Neves, o encarregado do Departamento de Serviços Gerais resolveu fechar um circuito elétrico ligando uma associação em série de 44 lâmpadas de 5 ohms cada a uma fonte de 220 volts. Determine a intensidade, é o comando da questão. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito e assinale a opção correta. Bom, pessoal, primeira coisa, né, que a gente vai fazer é anotar os dados para a gente poder ver o conceito físico que nós vamos utilizar. Ele fala que é uma associação em série,
tá? De 44 lâmpadas de 5 ohms de resistência cada uma delas, tá? Então eu tenho aqui, vamos colocar um mais ou menos. Então, isso aqui é mais ou menos um circuito, tá? Para representar o que ele está falando. Vou colocar aqui, é 220 volts, né? Que a fonte está ligada, ou seja, uma voltagem aqui de 220. A fonte tem 220 volts, então eu tenho aqui, vou desenhar algumas lâmpadas. 1, 2, 3, são 44, tá? 44 lâmpadas. Então lá, vai embora. Aí temos aqui, cada uma dessa lâmpada possui uma resistência, representada aqui por essas ondinhas. Uma resistência de 5 ohms. Então vai vir. Aqui aí são 44, tá? De 5 ohms cada uma. Então a corrente, pessoal, vai sair daqui. Geralmente na fonte a gente representa por um tracinho maior e um tracinho menor, tá? Que representa o positivo e o negativo. No sentido convencional da corrente, vai do positivo para o negativo, tá? Então ela vai passar, a corrente vai vir aqui, vai subir, vai vir para cá, vai passar por cada uma das lâmpadas, tá? Vai descer, vai entrar no negativo e vai continuar o circuito, tá? Enquanto ela estiver ligada, vai continuar dando essa volta. Reparem que a corrente em nenhum momento se divide, caracterizando aqui a associação em série. Então, tá, pessoal, esses aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem, vestibulares, concursos militares, nível médio. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, nesse problema, pessoal, a gente tem aqui uma associação em série de 44 lâmpadas. Para eu descobrir a resistência equivalente dessas 44 resistências, eu vou transformá-la em uma única resistência, eu vou fazer o somatório de todas elas, ou seja, se eu tenho 44 lâmpadas de 5 ohms cada, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 44 vezes. Então, 44 vezes 5 vai ser o meu resistor equivalente, tá? Por que eu preciso do meu resistor equivalente? Para eu poder jogar aqui na primeira lei de Ohm, tá, pessoal? Uma das equações que mais caem também nos concursos e vestibulares, tá? U igual a R vezes I, tá? Tem que estudar ela, muito importante. Tensão é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Como eu quero saber a corrente elétrica que passa por todas as resistências, que passa pelo circuito, eu preciso utilizar minha resistência equivalente e não cada resistência isoladamente, tá? Então vamos voltar aqui, é ela que nós vamos utilizar. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a resistência equivalente. Resistência equivalente em série vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, 44 vezes. Então vou fazer 44 vezes 5, ou 5 vezes 44, que vai dar 220 ohms. Já tenho a minha voltagem da minha fonte, agora é só jogar na primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I, tá? Então, U é 220, a unidade é o volts, resistência é a resistência equivalente em ohms, e I é a corrente elétrica, que é o comando da questão, em amperes. Então, quem está multiplicando, passa dividindo. 220 sobre 220, I igual a 1 ampere. Resposta, letra E. E aí, pessoal, bem tranquila essa questão, né? Dava para acertar tranquilo. Não deixem de estudar a primeira lei de Ohm, tá, pessoal? U é tensão elétrica em volts, é resistência elétrica em ohms e corrente elétrica em ampere. Conteúdo de eletrodinâmica cai demais nos vestibulares e concursos, tá bom, pessoal? É isso. Questão número 37. A questão diz assim: um motor é instalado em um dos andares convés de um navio da marinha, com o objetivo de elevar peças e maquinários situados em convéses inferiores por meio de um duto vertical e retilíneo que liga os convéses. Determine a potência útil que o motor terá que entregar para erguer em 20 metros a velocidade constante, ou seja, a mesma velocidade durante todo o tempo, uma peça de 80 quilos de uma bomba de esgoto em 10 segundos. E assinale a opção correta, considere a gravidade
10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, como sempre, vamos anotar nossos dados aqui para a gente ver o conceito físico que nós vamos utilizar. Nós temos aqui a massa, né? Massa de 80 quilos que tem que ser levantada. A altura, né? O motor terá que entregar para erguer em 20 metros. Então, ele tem que erguer isso aqui nessa altura de 20 metros a velocidade constante, ou seja, movimento uniforme. Uma bomba de esgoto em 10 segundos. Então, ele tem que erguer essa massa nessa altura, nesse tempo, considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede para a gente calcular a potência, que é o comando da questão. Determine a potência. Bom, pessoal, qual é a equação que eu tenho, né, que relaciona todas essas grandezas físicas? Massa, gravidade, altura, tempo, né? E eu tenho que encontrar a potência, é isso que eu tenho que me perguntar. Bom, pessoal, esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então é aqui que nós vamos trabalhar, pessoal. Quando a gente envolve tempo e ele está pedindo a potência, a gente tem que pensar logo que potência é igual a energia sobre tempo. Aqui eu coloquei o trabalho direto, tá? Porque a gente está falando de deslocamento de corpos. Potência igual a energia sobre tempo. Nesse caso aqui, esse motor está realizando um trabalho mecânico, né? Para poder erguer essa peça. Então, a energia aqui vai ser igual ao trabalho, tá? Então, usei essa daqui. Lá também tem essa. Tem explicação de todas elas. Lembrando que a potência em watts, se a gente trabalhar sistema internacional, trabalho em joules e tempo em segundos, tá? Trabalho. Qual a definição de trabalho? Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Só que quando a gente coloca o referencial na vertical, trabalho é igual a força vezes distância. Então, eu tenho aqui um objeto, ele está caindo com uma força-peso, está na vertical. Qual vai ser a força que eu vou estar trabalhando aqui? É a força, peso. Qual é a altura? Qual é a distância percorrida? É a minha altura. Peso é o quê? Massa vezes gravidade vezes altura. Então, nesse caso aqui, o trabalho mecânico é o trabalho da força-peso na vertical, tá? Que é força vezes distância, tá? O trabalho da força-peso na horizontal é zero, porque a gente bota o cosseno de 90, vai ser zero. Mas quando a gente muda o referencial para a vertical, passa a ser o cosseno de zero mesmo, que vai ficar força vezes distância, tá? Então, trabalho na vertical da força-peso vai ser mgh. É isso que nós vamos utilizar, tá? Lá também tem o trabalho da força-peso, só que eu tirei esse print aqui para poder mostrar para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Vamos reunir todos esses conceitos que nós vimos ali. Lembrando, potência é igual a trabalho sobre tempo. Energia sobre tempo, só que a gente viu que vai ter realização de trabalho aqui. Então, trabalho, né? Trabalho é força vezes distância. Lembrando, força vezes distância. Trabalho na vertical, como a gente está falando aqui, ele vai ter que erguer, ele vai erguer uma força-peso por uma certa altura. Peso é massa vezes gravidade. Então, já vou substituir aqui a equação do trabalho. mgh sobre ΔT. Lembra que essa aqui é energia potencial gravitacional, né? Massa, 80 quilos, sistema internacional certinho. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Altura, 20 metros, tudo um sistema internacional, não preciso converter nada. Tempo, 10 segundos, perfeito. O 10 daqui corta com o 10 daqui. Tudo uma multiplicação, 8 vezes 2, 16. 0 com 0, 2 zeros, né? Então, 1.600 watts. Resposta letra B. Então, também não deixem de estudar essa equação, tá? Potência igual a energia sobre tempo, ela cai demais. Nem sempre a energia vai ser o trabalho da força-peso, né? Pode ser a energia térmica, a gente pode também ter energia cinética, vai depender da situação, tá? Depender do contexto. Então, anotem os dados que vocês têm para a gente poder fazer uma análise e chegar realmente, né, nos conceitos que envolvem a questão. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 38. A questão diz assim: para reparar um balaústre amassado, pedaço cilíndrico maciço de alumínio, disposto no piso dos navios de uma embarcação pertencente à base naval do Rio de Janeiro, um sargento especializado em metalurgia, MT, esquentou usando um maçarico uma das extremidades do balaústre.
O marinheiro encostou a mão na outra extremidade, enquanto o sargento esquentava a barra. Em um movimento de ato reflexo, devido à temperatura do material, o marinheiro retirou quase que instantaneamente a mão da barra. Assinale a opção que apresenta o processo de propagação de calor que fez com que o marinheiro retirasse a mão por ato reflexo do balaústre em reparo. Só nós temos 3 formas de propagação de calor: convecção térmica, irradiação térmica e condução térmica, tá? Vou falar de cada uma aqui com vocês, tá? Para a gente poder chegar aqui na conclusão. Olha só o item A, convecção térmica. Só a convecção, tá? Ela ocorre em fluidos, né? Ou seja, líquidos ou gases, devido à movimentação de massa causada pela diferença de densidade. Por exemplo, a gente vê convecção térmica na geladeira, tá? Na instalação do ar-condicionado, que tem que estar sempre no alto, tá? Nessa movimentação de massa de fluidos, tá? Então, convecção térmica é isso. Então, não. Infiltração térmica, ela não é utilizada, tá, pessoal, para descrever processos de propagação de calor. Então, essa daqui já poderia eliminar de cara. Você poderia considerar convecção, irradiação ou condução, tá bom? Vamos lá, irradiação térmica. Pessoal, a irradiação, ela ocorre quando o calor é transferido por ondas eletromagnéticas, tá? Como a luz ou o infravermelho, a luz do sol. Embora o maçarico emita radiação térmica, tá? O calor que chegou à mão do marinheiro, ele foi transferido por condução através do alumínio, não por irradiação, tá? Então, cuidado com essa alternativa aqui. Condução térmica. Pessoal, essa aqui é a resposta correta, tá? Condução térmica. Então, o processo de propagação, pessoal, que ocorre em materiais sólidos, não esqueçam disso, o processo de propagação que ocorre em materiais sólidos, como é o caso do alumínio, do balaústre, ele é a condução térmica, tá? Nesse processo, o calor é transmitido de uma região de maior temperatura para uma de menor temperatura, através da vibração das partículas, tá? Então, como o sargento aqueceu uma extremidade do balaústre com o maçarico, o calor foi transferido, pessoal, ao longo do material sólido, tá? Até atingir a extremidade onde o marinheiro encostou a sua mão, tá? Então, provocando essa sensação de calor intenso que ele sentiu, né? E teve esse reflexo de retirar a mão dele. Então, pessoal, condução térmica, essa é a resposta, tá? O processo de transferência de calor que ocorre nos metais, nos sólidos, tá? Condução térmica. Quando você está fazendo, quer ver um processo comum? Fazendo comida. Uma panela lá, você está utilizando uma colher de metal, tá? Toda de metal, ela não tem aquela proteção de madeira, ela é toda de metal. Se você deixar a colher ali dentro, né, vai fazer outra coisa, depois de um tempo você vai colocar a mão naquela colher que estava fria, a parte de cima dela vai estar com uma alta temperatura, isso é condução térmica. Vamos ver a última aqui, de difusão térmica, né, pessoal? Não é considerado um processo de propagação de calor, né? Ele é até utilizado em alguns contextos, né, do calor, mas o termo é mais técnico, tá? E ele é menos adequado aí que a condução térmica para descrever esse caso específico de transferência de calor. Então, falou em transferência de calor, você tem que estudar convecção térmica, que é a movimentação de massa, ela ocorre sempre em fluidos e gases, né? Devido ao movimento dessa massa causado pela diferença de densidade. Irradiação térmica, aquela irradiação quando o calor é transferido por ondas eletromagnéticas, como o Sol, por exemplo. E condução térmica, quando o processo de calor é transferido de partícula por partícula no metal. Tá bom, pessoal? Pessoal, lembrando, né, que metais, né, como por exemplo o alumínio, eles são ótimos condutores de calor, né? Então é mais uma coisa para você lembrar, os condutores de calor, condução térmica, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 39. A questão diz assim: em um dia de verão bastante quente, visando beber uma água gelada durante o serviço, o sargento, entre aspas, safo, pessoal, safo na marinha, né? É aquele cara que ele tem uma experiência, uma competência, ele tem certas habilidades de resolver problemas rapidamente, entendeu? Ele é engenhoso, inteligente, tá? Então, um sargento safo, esperto, mas esperto é uma coisa boa, tá? Enche um recipiente com 2 quilos de gelo filtrado a 0 graus. Determine a quantidade de calor necessário apenas para fundir todo o gelo. Tá? Se fosse parcialmente seria mais complicado, mas fundir todo o gelo que o sargento inseriu no recipiente.
Considere que o evento ocorre à pressão atmosférica e assinale a opção correta, dado o calor latente do gelo, 80 calorias por grama. Então, vamos anotar aqui os dados. Então, eu tenho a massa do gelo, que é 2 quilos, a uma temperatura de 0 graus Celsius. E eu sei o meu calor latente de fusão do gelo. Pessoal, quando a gente fala em latente de fusão, a gente tem mudança de fase, tá? Quando a gente tem calor sensível, a gente tem variação de temperatura sem mudança de fase. E quando a gente tem mudança de fase, a gente tem calor latente, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, a quantidade de calor latente, quando há mudança de fase, tá? É massa do corpo vezes o latente. Como ele se transformou 100%, né? Ele fala que fundiu todo o gelo que o sargento inseriu no recipiente, então a gente tem que a quantidade de calor é igual a massa vezes o latente. Olha só, ele está pedindo aqui no comando da questão, a quantidade de calor necessário para fundir todo o gelo. Então, só isso, quantidade de calor é massa vezes o latente. Só uma coisa que você tinha que ficar ligado aqui, pessoal, você não podia errar. A massa do latente está em gramas e olha a massa do gelo, ele me deu em quilogramas. 1 quilograma é 1000 gramas. Então, 2 quilogramas é 2000 gramas. Então, grama com grama, certinho. A unidade da quantidade de calor que eu vou encontrar vai ser em calorias, beleza? Não em quilocalorias, em calorias. Então, vamos. Quantidade de calor igual a massa vezes o latente. Quantidade de calor igual a 8 vezes 2, 16. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 160 mil calorias. Ele pede para eu colocar no prefixo quilo. Pessoal, lembrando os prefixos. Quilo, 10 ao cubo, que é 1000. Mega, 10 à sexta, que é 1 bilhão. Giga, 10 à nona, que é 1 bilhão. Então, Q vai ser igual a 160. 3 zeros é 1000. Vezes 10 ao cubo, calorias. 1000 eu posso trocar pelo prefixo quilo. 160 quilocalorias, porque o K é 10 ao cubo. Então, resposta letra D. Tá bom, pessoal? Muito importante estudar os prefixos, eles cobram demais nos vestibulares, tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Bom, pessoal, é isso. Questão número 40. A questão diz assim: o velocímetro do painel de controle de uma lancha da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro exibe a velocidade instantânea em uma unidade de velocidade usual em navegação marítima, que é chamado de nó. Para efeito de cálculo, considera-se que um nó é equivalente a percorrer uma distância de 1 milha náutica em 1 hora, e que 1 milha náutica equivale a 1.852 metros. A referida lancha da capitania, visando abordar uma embarcação dentro da Baía de Guanabara, percorre de forma retilínea a velocidade constante, ou seja, a mesma velocidade, durante todo o tempo, uma distância de 3.704 metros em 15 minutos. De acordo com os dados apresentados, determine, aí, comando da questão, a velocidade em nós da lancha da capitania e assinale a opção correta. Então, ele quer velocidade em nós, né? Então, vamos interpretar o que ele está falando aqui, vamos anotar os dados. Bom, pessoal, a primeira coisa que ele fala é velocidade constante, isso é muito importante, tá? Então, uma questão de movimento uniforme é uma questão muito mais simples, né? Que a gente pode usar velocidade média, S igual a S0 mais VT, né? Então, ele fala que ele percorre uma distância de 3.704 metros em um intervalo de tempo de 15 minutos. Mas ele quer essa velocidade em nó. Olha o que ele fala aqui, que um nó equivale a percorrer uma distância, de 1.852 metros em 1 hora. Então, 1.852 metros por hora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é converter esse tempo aqui, ó, que metro bateu com metro. Converter esse tempo aqui para a hora, para a gente poder utilizar a equação da velocidade média.
tá? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, então 15 minutos é x horas. Então, 60x igual a 15, x igual a 15 sobre 60, vou simplificar por 15 em cima e embaixo, x vai ser igual a 1/4 de hora. 15 dividido para 15 é 1, 60 dividido para 15 é 4. Vou botar assim, que fica mais fácil, tá? Trabalhar em fração. Então, ok, eu já tenho aqui que 15 minutos é 1/4 de hora, então eu tenho a minha conversão certinho, posso jogar aqui na minha equação da velocidade média. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT, tá? Não importa se o ΔS está em metros, o tempo está em hora. No sistema internacional, o ΔS é metro e o tempo em segundos, mas a gente pode usar qualquer medida de distância por tempo. A gente só tem que respeitar as unidades. Então, vamos lá. Vou separar os dados aqui, foram muitos dados dessa vez. Então, eu tenho que velocidade média. A velocidade média a gente costuma utilizar, pessoal, em questões que tenham movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, tá? Se o movimento for uniformemente variado, são outras equações. Então, ele está me pedindo a velocidade. Então, velocidade média, ele percorreu 3.704 metros em 1/4 de hora. A gente vai usar aquela regrinha, pessoal. Repita a primeira fração. Inverta o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação. 4 sobre 1. Inverta a segunda fração. Se você quisesse usar, pessoal, 0,25 horas, isso aqui é 0,25 horas, e fazer 3.704 sobre 0,25, pode, tá? Eu estou usando aqui outras operações matemáticas para você praticar mais aí, para encontrar mais rápido, tá? Então, repito a primeira fração, inverto o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação, inverto a segunda fração, era 1 sobre 4, passa a ser 4 sobre 1. Velocidade média vai ser 3.704 vezes 4, que vai dar 14.816 metros por hora. Ele quer a velocidade em nó. Aqui, ó. Tá? É isso aqui que a gente vai fazer, uma regra de 3 simples. Um nó equivale a 1.852 metros por hora. Então, 14.816 metros por hora equivale a x nós. Sempre nó embaixo de nó, unidade por unidade, velocidade, metro por hora, metro por hora. Assim a gente vai fazer a regra de 3 simples. Então vamos lá, 1.852 vezes x, 1.852x. 14.816 vezes 1, 14.816. Quem está multiplicando, passa dividindo. 14.816 dividido para 1.852. X vai ser igual a 8. Resposta, letra B. Tá, pessoal? Tem muita questão assim, usando conversões, tá? Utilizando regra de 3 simples, tá? Questão simples de velocidade média, mas se você não prestasse atenção aqui nas conversões, né, poderia você não encontrar, né, o valor que ele está solicitando. Por isso as conversões são sempre muito importantes. Aqui a gente encontrou também a velocidade média em metros por hora, mas ele pediu em nó, tá bom? Então é só, no caso aí, dividir o valor por 1.852, tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.